Por que Deus permitiu que nós nascêssemos e crescêssemos em uma família tóxica? Porque para quem teve mãe narcisista ou para quem teve pai alcoólatra narcisista, é como ter sido criado pelo próprio inimigo. Porque nós tivemos uma infância perturbadora, cheia de tormentos. E o motivo pelo qual Deus permitiu que você nascesse em uma família disfuncional é simples. Não foi exatamente a vontade de Deus. Se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Ele viu nisso uma oportunidade para você. Porque se você foi capaz de sobreviver ao estresse, ao caos, à disfuncionalidade, a todo abuso que você foi exposto, a toda perseguição, a todo bullying, a razão é que isso pode te ajudar a discernir esse espírito no futuro. Porque quando Deus te cura, você poderá olhar para a situação do passado e no seu futuro você vai usar essa experiência para discernir esse espírito de novo. Você poderá olhar para pessoas com quem você se associa e ver o que outras pessoas não conseguem ver. E você irá perceber que tem algo em determinada pessoa que você já experienciou no seu passado. Pela primeira pessoa narcisista da sua vida, que estava sendo operado pelo espírito de Jezebel. Isso acontece quando você se liberta do espírito de Jezebel e do narcisismo. Se você for resiliente, se você atravessar o deserto sem olhar para trás, Deus sabe que poderá usar a sua história, a sua experiência, todo o seu sofrimento para te posicionar no seu propósito, para usar a sua história para resgatar almas perdidas. Porque quando você escuta Deus, quando você escuta Ele, ouve a palavra, Ele irá te libertar. Mas você tem que ter paciência, você tem que ter fé e você tem que ser obediente. Então Deus irá te usar como uma arma contra o inimigo. E isso será inegável. A razão também pelo qual você nasceu em uma família narcisista, porque Deus usou isso como meio, como uma ferramenta para te dar maturidade, para te dar conhecimento, para te dar força, coragem, para a partir daí você não ter medo de confrontar qualquer outra coisa que apareça na sua vida. Porque é assim que eu me sinto depois que Deus me curou do trauma do narcisismo, depois que Deus me libertou do espírito de Jezebel. Eu não tenho mais medo de nada. Não por causa do meu trauma em si, mas pela forma que Deus me ajudou a atravessar tudo. Porque se eu estou aqui hoje, é por causa de Deus. E eu estou falando isso na maior humildade. Porque eu não tenho nada de especial. Porque o que Deus fez por mim, Ele pode fazer com qualquer pessoa. Eu não sou melhor do que ninguém. Se Deus me resgatou, Ele tem o poder de fazer isso com qualquer pessoa, com qualquer um de vocês. Mas você também precisa fazer a sua parte. Não é fácil caminhar com Deus, não. Então, quando você passa por tudo isso que você passou nascendo em uma família tóxica, você não irá mais ter medo de nenhum espírito. Você pode olhar o espírito de Jezebel frente a frente, cara a cara. E você não tem mais medo. Por quê? Porque você foi criado por um espírito de Jezebel, que foi o seu pai e a sua mãe narcisista, operados por um espírito de Jezebel. E quando Deus te liberta, você ainda pode encontrar pessoas que são operadas por esse espírito do mal. E você vai começar a perceber que pelo comportamento dessas pessoas, você vai olhar para ela e dizer, já conheço isso. Você dá meia volta e vai embora. Você vai dizer, já te conheço, você me perseguiu minha vida inteira. Minha infância foi um inferno por sua causa. Eu não tenho medo mais de você. E você, como filho de Deus, você vai dizer com autoridade, eu agora que tenho controle sobre você. E eu te renuncio em nome do santo sangue de Jesus Cristo. Por causa do nosso passado, nós não somos vítimas. Nós somos mais que vencedores, nós somos guerreiros, porque Deus nos ajudou a superar tudo. Nós fomos fortes e nós tivemos coragem para enfrentar tudo porque Deus nos deu isso. Deus permitiu que você nascesse em uma família tóxica porque Deus queria te colocar no ringue com o Golias, para que você derrotasse ele. Todas as suas tribulações foram uma parte do seu preparo para te preparar, para te posicionar na sua jornada que está adiante de você. Está mais perto do que você imagina. Porque há um propósito no sofrimento, porque há um propósito na dor. E você não passou por tudo à toa. Você não sofreu por nada porque você era azarado. Você sofreu, você suportou tudo porque Deus te ajudou a atravessar o deserto e Ele tem um propósito para a sua vida. Talvez hoje você não entenda isso, mas um dia você vai entender, porque no momento certo Ele irá revelar para você.
o espírito de Jezebel que opera através das pessoas narcisistas fazem tudo para ter o poder e controle sobre a vítima, sobre tudo. E você pode procurar isso na Bíblia, no Novo e no Velho Testamento. No livro de Revelações, capítulo 2, versículo do 20 a 23, e você vai ler que o espírito de Jezebel foi derrotado. E que quando você sentir que você só está perdendo na sua vida, que você está parada, estagnada, nada anda, quando você se sentir uma pessoa humilhada, derrotada, que você não consegue sentir mais paz na sua vida, que você não tem alegria há muito tempo, lave as suas mãos e coloque elas limpas no seu coração e faça o seu melhor para você se restaurar de volta. Porque pessoas narcisistas vêm para a nossa vida para apagar a nossa luz. Mas essas criaturas são tão pequenas e vazias que nem por uma instância a escuridão dominará a luz. E esta é a razão maior pela qual elas querem você. Elas querem te detonar. Porque o espírito de Jezebel, que é a luz que há dentro de você, que é o seu espírito, que é a sua alma, que é o seu propósito, que é a sua fé, a sua esperança. Então você tem que se fortificar em Deus. E não importa o quão fraca você se sente agora. E não importa o quão insignificante e vazio você se sente. Você é a vitória. Então acenda de volta a sua luz. Lute por você. Porque o espírito de Jezebel perseguiu e matou vários profetas de Deus. E o que esse espírito maligno quer é parar os planos de Deus para a sua vida. Porque esse espírito de Jezebel idolatrava o paganismo, assim como a pessoa narcisista é uma anticristo. Por isso que o espírito de Jezebel te persegue desde o seu nascimento, desde que você nasceu em uma família tóxica. Porque esse espírito maligno sabia que você era um bebê, você era muito pequeno para entender quem era Deus, quem era o mundo, quem era o ruim, quem era o bom. Porque você não tinha nenhum relacionamento com Deus. E antes que você desenvolvesse um relacionamento com Deus, ela veio para te afastar de Deus, através de quem te criou. E esse demônio veio para nos atormentar a partir da nossa infância. Nós éramos inocentes, nós éramos vulneráveis, nós não tínhamos entendimento de nada. Porque nós éramos pequenos demais, porque nós éramos fáceis de ser controlados e manipulados. Tanto que tentaram quebrar o nosso espírito desde a nossa infância. E eu digo isso porque eu fui assim. Porque eu não acreditava em Deus. Deus me resgatou, mas eu não acreditava em Deus desde a minha infância. Por tudo que eu vivi, eu achava que Deus não existia por ter me permitido passar por tudo aquilo. O nome de Deus também era usado para me controlar. Que é assim que o espírito de Jezebel quer controle sobre as vítimas, porque sabe que Deus é respeitado e honrado. E esses demônios das trevas, elas não querem ser iguais a Deus, elas querem ser Deus. Esses espíritos do mal nos perturbaram desde a nossa infância porque nós éramos fáceis de sermos moldados, porque elas conseguiam fazer conosco o que queriam e poderiam também nos transformar em qualquer pessoa, em qualquer coisa que elas quisessem, porque nós íamos obedecer como crianças. Pessoas proféticas são incrivelmente sensíveis, são doadores natos, têm um coração bom, têm um coração bondoso e inocente, e ama o outro, infelizmente, mais do que a si próprio. Ou você ama muito ou você não ama. Que é assim que nós ficamos quando nós somos traumatizados. A gente coloca sempre o outro à nossa frente. Mas a forma saudável de viver é que nós temos que nos amar, nós temos que ser a prioridade. Nós temos que nos cuidar. E os ataques espirituais que nós sofremos desde o nosso nascimento, isso nos fez ter dificuldade em criar uma conexão emocional com outra pessoa, porque nós não recebemos amor e não nos foi ensinado sobre como é amar, porque nós já nascemos sofrendo, sendo perseguidos, nós já nascemos no estresse, no caos, no abuso, o amor passou longe. Por isso que lidando com pessoas narcisistas, não dá para levar tudo para o lado pessoal, porque não são essas pessoas, são os demônios que estão por trás dessas pessoas. Por isso que não dá para viver no ressentimento, a gente tem que trabalhar o perdão e deixar essas pessoas no passado. Amá-las à distância, ter compaixão delas à distância. Porque não é sobre elas, é quem estava por trás delas. Porque muitas pessoas narcisistas sabem que elas são operadas por demônios, mas muitas pessoas narcisistas não sabem.
Hoje em dia, com tanto de informação por aí, talvez elas saibam, mas no tempo antigamente, de 40, 50, 60 anos atrás, o pessoal era ignorante. Muitas dessas pessoas não sabem nem o que é narcisismo, nem o que é espírito de Jezebel. Então, provavelmente, essas pessoas do tempo antigo não sabem. E o que nós desenvolvemos pela primeira pessoa narcisista da nossa vida, na nossa infância, e também pelos outros relacionamentos que nós tivemos ao longo da nossa vida, seja com namoros, seja com casamento, seja com amizades, o que nós experienciamos não foi amor. Nós experienciamos um laço de alma, um tipo de apego demoníaco. Como é esse laço de alma? Esse laço de alma, se eu for explicar de uma forma bem simples, é como se fosse um ovo que mantém, né, a vida ali dentro atravessado por duas partes, que é a gema e a clara. E mesmo assim não se misturam. E quando o inimigo te laça, ele te ataca quando você ainda está no seu estado primitivo, aprendendo a viver, aprendendo a sobreviver, ainda bebê. E quando você se torna adulto, você está sendo guiado pela carne. E o espírito de Jezebel se conecta através da sua carne. Por isso que nós criamos laços com pessoas narcisistas que às vezes fica difícil de desatar. Em muitas situações esse laço dá um nó. E nós caímos porque nós temos já esse espírito desde a nossa infância nos perseguindo. A pessoa narcisista também tem esse espírito controlando elas. Nós caímos porque o espírito de Jezebel é muito sedutor. O espírito de Jezebel são extremamente carismáticos, charmosos, bom demais para ser verdade. Porque quando o inimigo se apresenta para você, ele não vai se apresentar vermelho com chifre, com um garfinho na mão. O inimigo se apresenta como Deus. O inimigo se apresenta como anjo. E o inimigo, às vezes, te trata melhor do que qualquer outra pessoa. Que é assim que as pessoas narcisistas agem no começo ou quando elas querem algo de nós. Até que a máscara delas escorregue e a gente veja que elas são o próprio inimigo disfarçado. Porque a sedução, a traição, o medo, a manipulação, o controle, o poder, entre outras, são características do espírito de Jezebel que a pessoa narcisista exibe. E faz isso com muito orgulho e arrogância. Porque esse espírito maligno usa este laço de alma para te jogar fora dos planos de Deus, para te afastar da vontade de Deus para a sua vida. E quando você começa a construir um relacionamento com Deus, ter uma intimidade com Ele, cada vez que você se aproximar mais e mais de Deus, a pessoa narcisista vai aparecer e tentar te levar para uma direção totalmente oposta, tentando fazer o hoovering e também te oferecendo todos os seus sonhos. Se você cai na cilada, a sua vida começa a cair mais e mais e mais aos pedaços. E você se vê em uma encruzilhada. E você não sabe que caminho seguir. Ou você segue Deus, ou você fica se humilhando, se rebaixando atrás da pessoa narcisista. Veja, todos nós somos instrumentos de Deus. Porque Deus escolheu todos nós e Deus tem um propósito para todos nós. Agora a questão é, quem você vai escolher? Porque Deus escolhe todos nós, mas nem todos escolhem Deus. Por isso que na Bíblia fala, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos por essa razão. Poucos são os escolhidos porque são poucos que respondem ao chamado de Deus. Nem todas as pessoas escolhem Deus, muitas pessoas escolhem viver para o mundo. Para caminhar com Deus você tem que viver em completa obediência. Você não controla a sua vida, é Deus que controla. Quem quer viver para o mundo em desobediência não caminha com Deus. Tampouco aceitou o chamado. E as pessoas que são escolhidas, que respondem quando Deus chama, elas não são melhores do que ninguém. Mas a partir do momento que você aceita a vontade de Deus na sua vida, você carrega um peso. Não um peso ruim, uma bênção. Essa bênção é pesada para carregar. Não será um caminho fácil, mas será um caminho de paz e recompensador. Então está na hora de você acordar, não perca o seu chamado por causa do inimigo disfarçado. Comece a prestar atenção nos sinais, porque Deus está te chamando. Você não caminhou toda essa trajetória para desistir agora no meio do caminho. Continue firme. A escolha é sua, então não desista agora. Porque se você já aceitou o seu chamado e aceitou Deus como o único Deus da sua vida, a vitória é certa. Não se sinta sozinho, porque Deus te ama mais do que você imagina. E Ele está contigo mesmo quando você acha que Ele não está. Tenha fé
e acredita em você. Tenha paciência e tudo dará certo.